Hoje nós vamos conversar sobre um tema bastante relevante, a Segunda Guerra Mundial. Sabe aquele evento onde o mundo inteiro decidiu que resolver desavenças sem a diplomacia era muito mainstream e preferiu optar por um combo de tanques, invasões e genocídio? É sobre isso que vamos falar. Entre as principais consequências da Primeira Guerra está a ascensão do nazismo e fascismo como regimes totalitários. Elas surgem principalmente como resposta ao cenário de devastação política e econômica que o conflito deixa na Europa, principalmente na Alemanha. O Tratado de Versalhes foi assinado em 1919 como um dos acordos de paz firmados após a Primeira Guerra e ficou conhecido pela imposição de condições rigorosas à Alemanha. O Tratado de Versalhes foi o mais famoso dos tratados de paz assinados após a Primeira Guerra. Em 1939, mais de 70 milhões de pessoas perderam a vida. Foi o conflito mais devastador da história da humanidade. E ainda assim serviu de inspiração para filmes, jogos, séries, HQs, heróis com escudo, vilões com bigode e mulheres extraordinárias que não ganharam nem metade do destaque que mereciam. Mas calma aí que a gente ainda vai arrumar isso. A guerra começou oficialmente em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha nazista, liderada por Adolf Hitler, que basicamente era um vilão saído de um filme de terror com roteiro mal escrito, decidiu invadir a Polônia. A desculpa? Espaço vital? A real? A expansão territorial com direito a extermínio em massa. Hitler não só queria dominar o território europeu, como também eliminar povos que ele considerava inferiores. Sim, ele levou o conceito de chefia tóxica para um nível genocida. 2 dias depois, a França e o Reino Unido declararam guerra contra a Alemanha. O partido nazista cresceu com a promessa de salvar a Alemanha, mas o que entregou foi censura, racismo, militarismo e uma guerra. Adolf Hitler, um ex-artista austríaco, rejeitado por uma escola de arte, escreveu Mein Kampf, onde já deixava claro que queria dominar o mundo e eliminar tudo que não fosse ariano. Após a tentativa de Hitler chegar ao poder 100 anos atrás, ainda nos perguntamos como que o mundo deixou isso acontecer. Porque o nazismo não começou no vácuo, ele fez parte de um contexto histórico e ideológico específico daquela época, durante as 2 primeiras guerras. O nazismo compartilhava características como o conservadorismo social, a rejeição à democracia, o desprezo pelo ultranacionalismo, enfim. Naquela época, existiam povos superiores e inferiores. Os inferiores eram aqueles que faziam parte de uma nação sem pátria, os judeus. Os judeus são de uma raça que se parecem com os superiores. Eles poderiam se misturar e contaminar a pureza racial que essas pessoas defendiam. E qual seria a raça superior? Na teoria da época, seria a raça ariana. Ela era bem conhecida, embora não fizesse o menor sentido. Acredita-se hoje que deve existir um padrão de normalidade, e isso vem de dentro do capitalismo. Na nossa visão hoje, nós somos iguais no princípio de igualdade de direitos. Agora, o nazismo marca o Holocausto. O que acontecia com pessoas com deficiência, não só isso, como o que acontecia com os próprios judeus. Hoje nós entendemos que uma criança com deficiência, ela não é considerada limitada. Quando lemos o livro O Diário de Anne Frank, conseguimos viver a cena. Anne faz um levantamento sobre como eram as condições de vida no local onde ela ficou escondida. Quando pensamos em tudo o que aconteceu, lembramos dela. Anne Frank também era uma criança quando foi mandada para o campo de concentração. Quando a Alemanha perdeu a guerra, ela foi forçada a aceitar condições humilhantes de paz com o Tratado de Versalhes. Eles tiveram que praticamente desmantelar o seu exército e sua indústria bélica. Também foram obrigados a pagar uma indenização bilionária aos países vencedores. Em consequência da guerra, a Alemanha vivenciou uma crise constante. O bloqueio externo durante a guerra já tinha causado uma fome na população e grandes danos à economia. E a culpa era de quem? Era dos judeus, porque era uma conspiração dos judeus para se integrarem na sociedade. Hitler não era alemão. Quando a Primeira Guerra estourou, ele foi recrutado pelo exército austro-húngaro, mas foi considerado inapto e se alistou voluntariamente no exército alemão, que, segundo ele, isso aconteceu porque ele não queria servir em um exército cheio de raças misturadas. Em 1918, ele foi vítima de um ataque de gás mostarda. Foi quando recebeu a notícia da rendição alemã.
Hitler passou a ser um daqueles que acreditavam que a Alemanha não tinha perdido a guerra. Ele achava que só ganharia a guerra se eliminasse todos os judeus. Hitler admirava tanto o fascismo que passou até a copiar a saudação estendida com o braço Heil Hitler. Tem um filme que eu acredito que todos já tenham visto, O Menino do Pijama Listrado. Lá mostra como era a vida das crianças, como elas eram enganadas, quando chamavam elas para tomar banho, simplesmente desapareciam, os judeus no geral. Minha mente explodiu quando eu vi esse filme, ainda mais quando eu vi todos aqueles judeus sofrendo e todo mundo chorando porque o menino ariano morreu. Gente, as perdas foram se sucedendo após a invasão aliada da Normandia, conhecida como Dia D. Essas derrotas militares e bombardeios contra a Alemanha foram arruinando o apoio popular do regime nazista, ainda mais com o colapso econômico que veio junto. Quando os aliados invadiram em 1945, Hitler ordenou a destruição de toda a infraestrutura. As últimas semanas de Hitler foram passadas em um bunker subterrâneo em Berlim, onde ele se reunia com todos os generais ordenando ataques que já não podiam ser realizados e se recusando a aceitar a derrota que era iminente. Ele admitiu a realidade em uma reunião em 22 de abril, dizendo que tudo estava perdido. Isso virou até um meme famoso, que é a dramatização desse momento no filme A Queda de 2004. Um caso mais recente sobre tudo que aconteceu em 1945 foi lá em 2022, que uma funcionária do campo de concentração de 97 anos foi condenada por cumplicidade nos assassinatos. A propaganda nazista da época era um espetáculo. Rádio, cinema, escola, cartazes, tudo dizia o mesmo. Os judeus são um inimigo, os judeus são um problema. E a frase era: uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Era o TikTok da desinformação, versão analógica. A Gestapo era a polícia secreta. A SS era a elite da elite, cuidando dos campos de concentração, segurança de Hitler e das operações mais brutais. E sim, tudo isso levando ao Holocausto. Segunda Guerra Mundial foi a maior guerra da história da humanidade. Ficou marcada pelos horrores do Holocausto e do lançamento das 2 bombas atômicas. A guerra iniciou na Europa, mas se espalhou pela África, Ásia, Oceania e contou com o envolvimento das nações de todos os continentes, inclusive o Brasil. Isso pode ser organizado em 3 fases distintas: a fase da supremacia alemã, a fase em que as forças estavam equilibradas e a fase que marcou a derrota do eixo. Esse conflito ficou marcado por uma série de acontecimentos impactantes: 6 milhões de judeus assassinados, ciganos, homossexuais, comunistas, pessoas com deficiência, todos considerados indesejáveis. Mas atenção que não era improviso, era organizado, com lista, trem, fatura e recibo. Genocídio com planilha. Os nazistas também tinham o próprio projeto de super soldados. Uma metanfetamina bem de leve era dada para os soldados para aguentar dias de combate sem dormir. E claro, havia os experimentos humanos nos campos de concentração. O médico Joseph Mengele, conhecido como Anjo da Morte, fazia testes absurdos: troca de olhos, cirurgia sem anestesia, injeção de substâncias nos órgãos, mas isso parece coisa da Hydra. Na realidade, era o nazismo puro, sem CGI, sem roteiro e sem final feliz. O regime nazista não domina apenas o exército, domina a mente. Qualquer um que pensasse diferente era traidor da pátria. Enquanto os homens marchavam, as mulheres na Alemanha eram instruídas a procriar para a raça ariana. Enquanto isso, nos aliados, as mulheres estavam nas fábricas, nos hospitais, nos radares, na espionagem, nas armas e no fronte disfarçado. E é aqui que começamos a ver a diferença entre ideologia e humanidade. Mas o verdadeiro poder veio de outro lugar, da inteligência e da espionagem. Vocês sabiam que na União Soviética teve mais de 800 mil mulheres no exército? Muitas atuaram como francotiradoras, médicas, pilotas e operadoras de rádio. Pilotas soviéticas voavam à noite em aviões velhos, cortavam o motor em voo e desciam bombas no susto. O som do voo delas dava medo até nos nazistas.
No Ocidente, muitas mulheres trabalhavam em fábricas montando armas, munições e, claro, criando bombas. Em 1945, os Estados Unidos e o Japão se enfrentavam havia 4 anos na Guerra do Pacífico, um dos principais cenários da Segunda Guerra. Em 26 de julho daquele ano, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, deu um ultimato aos japoneses exigindo uma rendição incondicional. Do contrário, disse que enfrentaria uma destruição rápida e absoluta. A mensagem de Truman não mencionava o uso de bombas nucleares. No entanto, essas armas já faziam parte do arsenal à disposição dos Estados Unidos para decidir o conflito a seu favor. Em 6 de agosto de 1945, a cidade de Hiroshima foi bombardeada com a primeira bomba atômica da história. 3 dias depois, em 9 de agosto, foi a vez de Nagasaki. A Little Boy transportava 64 quilos de urânio, mas a fissão teria ocorrido em somente 1,4% dessa carga. Ainda assim, a explosão teve uma força equivalente a 15 mil toneladas de dinamite. A explosão causou uma grande onda de calor de mais de 4.000 graus Celsius em um raio de cerca de 4,5 quilômetros. Em uma fração de segundos após a explosão de uma bomba atômica, são liberados raios gama, nêutrons e raio-x em uma distância de 3 quilômetros. Essas partículas invisíveis bombardeiam tudo o que encontra no seu caminho, incluindo corpos humanos, e destrói completamente suas células. No caso da bomba de Hiroshima, por exemplo, elas foram letais para 92% das pessoas que estavam a um raio de 600 metros do marco zero. Os sobreviventes das explosões sofreram as consequências devastadoras do calor intenso e da radiação. Em um primeiro momento, sofreram queimaduras que arrancaram a pele e outros tecidos. Mais de 200.000 pessoas morreram nos 2 ataques e outras milhares sofreram as consequências para o resto da vida. E tudo isso para apressar o fim da guerra e marcar o início da Guerra Fria. A realidade era pior. Soldados traumatizados, cidades arrasadas, mulheres esquecidas pela história. A devastação causada por Little Boy e Fat Man é objeto até hoje de um intenso debate sobre se foi necessário um ataque dessa magnitude sobre a população civil. Desde então, nenhum outro país se atreveu a usar uma bomba atômica em um conflito armado. O lançamento não foi o suficiente para convencer membros do governo japonês a oferecerem a rendição. A invasão da Manchúria por tropas soviéticas a partir de 9 de agosto foi a pá de cal sobre o governo japonês. Em 2 de setembro de 1945, os japoneses assinaram a rendição e colocaram fim na Segunda Guerra Mundial. Tudo o que aconteceu foi um dos maiores horrores da história da humanidade e uma lembrança de consequências extremas. O Holocausto é uma possibilidade de aprender até onde vai a capacidade do ser humano. E durante isso tudo ainda tem uma frase, não é exatamente uma frase, é uma fala de um dos que ficaram presos no campo de concentração, que fala assim: em minha fé eu sempre resistirei, embora esse mundo escarneça e brade. Em minha esperança sempre resistirei, por uma época linda e melhor. Em meu amor sempre resistirei, embora este mundo me retribua com ódio. Dedicado sempre resistirei, embora este mundo permaneça desleal. Da palavra de Deus vem o poder dos fortes, e os fracos ela fortalece. Na graça de Deus sempre resistirei, e quando eu tomar meu último fôlego, com esse suspiro vocês ouvirão: eu resisto, eu resisto.